sou Roth Girl e hoje iremos falar sobre as diferenças entre o justnaturalismo e o utilitarismo. O anarquismo, apesar de ter seus primórdios datando de escritos de pensadores de esquerda, possui uma vertente relativamente nova e pouco desbravada, o anarcocapitalismo. Não obstante já ser uma nova vertente, esta ainda se desvencilha em duas mais, o justnaturalismo e o utilitarismo. Neste vídeo eu vou tentar fazer um panorama geral sobre essas duas vertentes, sem assumir um juízo valorativo, mas sim didático. A vertente anarcocapitalista justnaturalista se assenta em um método muito particular de pensamento. Seus pressupostos partem de deduções sobre determinados axiomas básicos e, com essas deduções, concluindo que o Estado deve acabar. Mas como se chega a essa conclusão? Todo o corpo teórico do justnaturalismo se baseia em uma só assertiva. O indivíduo é dono de si, ou seja, o indivíduo detém autopropriedade. Parece estranho pensar dessa forma, afinal, nós somos nós, e não nós temos nós, não é mesmo? Porém, justnaturalistas não se ocupam com esses pormenores semânticos. Os recursos que o mundo nos oferece para satisfazer os nossos prazeres são significativamente limitados. E isso tem uma implicação muito importante para a organização social. Afinal, se nós temos escassez de recursos e pluralidade de indivíduos, nós teremos conflitos. As pessoas correntemente acham que a maldade e a ganância do ser humano o fator causador de conflitos, mas é a escassez que impossibilita uma ordem social sem conflitos. E se nós temos uma sociedade de recursos escassos e indivíduos ansiando por estes recursos, e assim uma evidência de conflitos, nós temos de criar um sistema que possibilite uma convivência fruível e harmônica entre os agentes frente aos recursos. Quando uma teoria legal não dispõe de um desses requisitos, ela é uma teoria deficitária, porque ela está criando conflitos ao invés de solucioná-los e evitá-los. Partindo dessas conclusões que Rothbard decidiu resgatar um campo da epistemologia e integrá-lo ao da economia, a ética racionalista. Ele, em seu livro A Ética da Liberdade, desenvolve todo um escopo legal partindo do axioma da autopropriedade e da teoria de apropriação original lockeana, que consiste em dizer que se adquire propriedade aquele que, antes de qualquer outro, mistura o seu trabalho com aquele recurso escasso. E este justo título se daria porque, sendo eu dono do meu corpo, necessariamente sou dono daquilo que provém dele. E sendo o meu trabalho fruto do meu corpo, misturá-lo àquele recurso necessariamente estaria estendendo a minha autopropriedade naquele recurso. Tudo aquilo que aproprio originalmente é uma extensão da minha existência, e assim de mim. Mas por que a autopropriedade seria um ponto de partida adequado para criar uma teoria do direito justa e eficiente? Basicamente porque é impossível argumentar contra a autopropriedade sem cair em uma autocontradição. Quando se argumenta que os indivíduos não são donos de si mesmo, o interlocutor automaticamente está usando da sua autopropriedade nessa prolação. Você, o único possuidor dos recursos escassos do seu corpo, estaria invalidando a sua premissa e confirmando os pressupostos da autopropriedade. É impossível argumentar contra a autopropriedade sem cair em contradição. E é nessa constatação que Rothbard desenvolve um sistema legiferante que pode ser baseado em um preceito básico. É ilegítimo, ou seja, errado, iniciar agressão contra indivíduos pacíficos. Esse preceito é o famigerado PNA, ou princípio da não agressão, que vigora em toda a sua teoria do direito. E o PNA abarca todos os requisitos de uma teoria de ética adequada. Ele é justo, porque é aplicável a todos os indivíduos possuidores de razão. Ele resolve conflitos porque é assentado na autopropriedade e na apropriação original, que atribui indiscutível e legitimamente propriedade de forma arbitrária e ainda resolve conflitos. Porque sendo aquele título de propriedade justo, ele não dá aso para discutir quem é que deve gerir o citado recurso. Como conclusão, sendo os justnaturalistas contra o início de agressão contra indivíduos pacíficos, eles são avessos à existência do Estado. E o que é o Estado se não um agente agressor? Independente da época e do sistema, todos os Estados são pautados na soberania, e a soberania implica que eles são obrigatórios, compulsórios e indiscutíveis. Assim, o Estado é um constante violador da autopropriedade de posses dos indivíduos e deve ser extinto justamente por ser ilegítimo. Talvez seja aqui o ponto que os justnaturalistas mais divergem dos utilitaristas. Os justnaturalistas são contra a existência do Estado por considerá-lo ilegítimo e ponto, independente de qualquer consequência. Não interessa se o mercado é melhor que o Estado em prover o serviço X, o que interessa é que o Estado é ilegítimo e isso é suficiente para ser contra a sua existência. O utilitarismo não percebe o Estado como um agente agressor.
Ele defende o fim do Estado simplesmente por esse ser ineficiente em relação ao livre mercado. Ele possui raízes na escola de Chicago, na qual David Friedman, filho do Nobel de Economia Milton Friedman, se valeu de seus métodos para formular sua teoria anarquista de livre mercado. Este método é o oposto empregado pelos austríacos, sendo este empirista, enquanto o austríaco é a priorístico. Friedman não desenvolveu sua teoria anarcocapitalista baseada em direitos naturais como se valeu Rothbard, mas fundamentada em vantagens econômicas, ou seja, o mercado é sempre mais eficiente em ofertar um serviço ou um produto se comparado ao Estado. Neste sentido, David entende que serviços como justiça, segurança e leis não são a exceção à regra e que podem sim ser ofertados por empresas privadas, tais como serviços como comida, roupas e automóveis. Em vez de leis produzidas pelo monopólio estatal, que recorrentemente tendem a satisfazer o interesse de poucos em detrimento de muitos, elas seriam produzidas por entes privados, que, investidos na intenção de satisfazer os consumidores, fariam leis não para beneficiar grupos específicos, como ocorre hoje com as leis estatais, mas para beneficiar toda a massa populacional. Poderíamos escolher a quais leis iríamos nos submeter e esse processo seria mais, digamos, democrático do que o sistema de representação que temos hoje. Concluindo, David prefere uma sociedade de consumidores do que de cidadãos. Outro ponto não menos importante é a defesa de que o axioma da não agressão seja insuficiente para fundamentar o libertarianismo, acreditando que seja irrelevante para a maioria das situações e que somente deva ser levado em conta para transgressões significativas. O problema é definir o que são transgressões significativas. Um bom exemplo que pode ser figurado é o seguinte: imagine que eu esteja passando do seu lado fumando e você, sem ter anuído inalar aquela fumaça, pretende me processar por eu ter, digamos, agredido a sua saúde? Parece-me que não. Agora imagine uma empresa que constantemente exala substâncias tóxicas sobre uma cidade e que futuramente irá causar problemas respiratórios a longo prazo. Isso seria? Os utilitaristas argumentam que é demasiadamente difícil e até mesmo arbitrário definir o que é uma agressão e o que não é. O PNA parece ser razoável para situações mais emblemáticas, como um latrocínio, mas ele não é capaz de resolver satisfatoriamente diversas situações. As principais diferenças entre essas duas correntes de pensamento são basicamente essas apresentadas. Os demais princípios são relativamente similares e sem grandes divergências. A diferença é que os justnaturalistas defendem o que é correto e os utilitaristas se preocupam com o que é melhor. Se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, não se esqueçam de compartilhar e curtir os vídeos, acesse a descrição do vídeo e muito obrigada!